Deus te abençoe grandemente, para a glória do próprio Senhor nosso Deus. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a questão do segundo milagre que Jesus realizou no seu ministério, relatado pelo apóstolo João. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 2, dos versículos 13 até o versículo 25. E diz assim a palavra de Deus da seguinte forma: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu próprio corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no coração do homem. Do versículo 14 até o versículo 25. Este Evangelho de João ele foi escrito entre o ano 90 e os anos 100, depois da morte de Jesus, na cidade de Éfeso, pouco antes da morte do próprio apóstolo João. Interessante, meus irmãos e irmãs, esta passagem, considerada por João como um milagre, também não tem registro nos demais evangelhos. Pode ser que nos demais livros tenham interpretado como ação de rejeição de Jesus ao ver os cambistas ali no pátio do templo. Mas João quer trazer à tona a sua autoridade de Messias, porque aqui sua autoridade está sendo questionada. O templo ali erguido começara a ser construído no ano 20 a 19 antes do nascimento de Jesus. E esta passagem agora está acontecendo entre os anos 27 a 28 da época de Cristo. Na verdade, esse templo aqui, ele foi terminado no ano 64 depois da morte de Jesus, mas já estava bem adiantado. Já dava para fazer os sacrifícios, dava para fazer as adorações e dava para ter as ministrações que os sacerdotes faziam. Ao que parece, essa daqui é a primeira visita de Jesus a Jerusalém em época de Páscoa, depois que começou o seu ministério. Como era
o templo naquela época? Era um local onde os sacerdotes ofereciam os sacrifícios de animais, recebiam as ofertas e era um local de adoração dos judeus. O local onde Jesus estava era exatamente o pátio do templo, a entrada das escadarias, que também fazia parte das dependências, e ali estavam aqueles que vendiam bois, ovelhas e pombos, e seus vendedores estavam ali assentados, aguardando que as pessoas chegassem e comprassem esses animais então para oferecer o sacrifício. Para esses vendedores estarem ali, é que tiveram autorização dos líderes sacerdotais, que se aproveitavam das vendas para receber a sua parte, ou seja, tinham que pagar aos sacerdotes por essa permissão. Criara-se uma feira de animais ali, bois, carneiros e pombos. Estes, os animais que eram oferecidos em sacrifício. Quem tinha mais dinheiro comprava os mais caros, até chegar a pomba que tinha um valor bem pequeno. Porque ninguém podia chegar ao templo de mãos vazias para prestar a sua adoração. E na lei dizia que caso não tivesse condições financeiras, o sacerdote devia providenciar-lhe uma pombinha, motivo que posteriormente levou os sacerdotes a recomendar aos pobres e mendigos a irem ao tanque de Betesda, pois ali não se precisava pagar para ser curado, porque as águas eram movidas por um anjo de tempo em tempo. Tradição criada pelos sacerdotes. Jesus questiona então os vendedores que estavam ali fazendo da casa de Deus um comércio, desviando seu propósito, que era manter os sacrifícios e adoração a Deus, expulsando-os, derribando as gaiolas e tocando os animais e espalhando o dinheiro deles. Os judeus ficaram revoltados e questionavam com que autoridade fazia isto ou fazes isto, pois ele ali estavam mediante autorização e pediram agora um sinal, pois ele invocara que era a casa de seu pai. Jesus respondeu: derribais esse templo, e em 3 dias o levantarei. O templo ali considerado pelos judeus tinha começado a ser construído, como já disse, entre os anos 20 e 19 antes do nascimento de Jesus. E agora já estava com 46 anos. E não tinha de fato ainda terminado, pois fora terminado somente no ano 64, depois da morte de Cristo. E pouco antes de ser totalmente terminado, no ano 70, foi destruído. Ou seja, terminou no ano 64, quando ele estava fazendo todos os adornos dos sacrifícios. No ano 70 teve a invasão, e a invasão destruíram esse templo. O templo era motivo de orgulho dos judeus, por causa da sua grandeza e do seu esplendor. E derrubá-lo não tinha sentido, muito menos reconstruir em 3 dias. Percebam que aqui João menciona que ele, Jesus, falava do seu corpo como templo. Mas não podemos esquecer que João está escrevendo o Evangelho nos anos 90, próximo de 100. E escreve para as pessoas para que possam entender as palavras de Jesus. Na ocasião, em nenhum momento, Jesus menciona que não era o templo de pedras, mas o seu próprio corpo. A declaração de Jesus
traz a ira dos judeus por destruir aquilo que eles tanto prezavam. Vejamos algumas possibilidades. Primeiro, Jesus podia realmente estar falando da destruição do prédio e reconstruí-lo de forma miraculosa. Poderia. 2. Jesus pode ter mencionado isso por causa da adoração que eles tinham ao referido templo de pedra, ao invés da adoração a Deus. Também. 3. Jesus, conforme o texto escrito por João, depois de muitos anos, estava falando do templo do seu corpo, pois de fato, após sua morte, ressuscitou ao terceiro dia. Tanto que seus discípulos se lembraram destas palavras. Ao que parece, Jesus, por onde andava, fazia muitos sinais e milagres, ainda que não efetivamente relatado nos evangelhos, mas como cita o versículo 23, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. E Jesus sabia o que pairava no coração daqueles homens: arrogância, ganância, e não precisava que eles testificassem dele, do seu poder ou da sua glória, pois Jesus os conhecia. Em toda essa situação, podemos tirar algumas lições desta passagem ou milagre para nossas vidas. A casa de Deus é local de adoração. Ainda que falando aqui de prédio como templo, o local não é indicado para fazer comércio de qualquer que sejam os utensílios. Jesus está aqui demonstrando que antes de prestar adoração, precisava purificar o templo, precisava limpar aquilo que estava ali. Que a autoridade está em Deus e não na autoridade humana que quer fazer conforme os seus deleites. Podemos encarar a situação como Jesus mencionou: um templo espiritual, corpo para adoração a Deus. Entendo que cada um de nós é um templo. Então temos que nos purificar de todas as raízes enganosas antes de prestar a nossa adoração. Ainda que tenha tido permissão, ainda que aquilo possa trazer constrangimento. A adoração a Deus precisa ser feita em extrema comunhão e não superficial. O que João está escrevendo para a igreja é algo que demonstra a autoridade de Jesus, como de fato ele é o Messias, o Rei da Glória, que é zeloso da adoração e do templo. Mais uma vez, segundo o milagre, isto também fala conosco, pois podemos entender que o templo, que é nosso corpo, precisa ser limpo primeiro, para depois ofertar a verdadeira adoração, que vem a seu espírito e em verdade. O nosso corpo é templo do Senhor, morada do seu espírito, e seu espírito cobra de nós intensa manutenção e preservação. Vida limpa, templo limpo, adoração respondida. Esse segundo milagre relatado por João traz dentro dessas características o cuidado, o zelo com o templo, a necessidade de olhar o que está sendo feito e a necessidade de ver o que é que está no local de adoração. Pois no coração só pode reinar a glória e o poder de Deus, para que a ação do Espírito Santo seja sobre a vida dos seus servos e das suas servas. Nesse segundo milagre, eu peço a você que pare, faça uma análise do seu templo, que é o corpo, e tudo que tem,
para que a glória de Deus seja manifestada e para que a sua adoração seja recebida diante do altar do Senhor. E assim possamos, dia a dia, vencer nossas lutas e nossas dificuldades no nome de Jesus Cristo. Este é o segundo milagre. Ainda temos outros que vai falar profundamente conosco. Assim, Deus vai nos dando graça, vai nos dando força, entendimento e sabedoria. Fica com a bênção de Deus, o poder de Deus e a glória de Deus na sua vida, no nome de Jesus Cristo.